Olá, palavra do dia. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 41. Caindo aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra do Senhor nos diz hoje que havia um homem que estava com uma situação muito difícil na sua casa. E a sua filha única, ou seja, a única filha que tinha, de mais ou menos 12 anos, ou seja, muito nova, estava doente. E a palavra do Senhor diz que ela estava à morte. Ou seja, a situação dela era muito difícil. E a palavra diz que dentro dessa situação difícil também havia um pai. E esse pai foi e quando viu Jesus, caiu aos pés de Jesus. Amados, Deus hoje está a levantar homens e mulheres que caiam a seus pés. Homens e mulheres que verdadeiramente retornem para a unidade com Deus, que reconheçam ao Deus Todo-Poderoso, que reconheçam o senhorio de Jesus, que caiam aos seus pés para lhe adorar. E assim como a palavra diz que esse homem fez, esse homem rogava a Jesus. Esse homem não teve medo das pessoas, não teve medo da circunstância. Esse homem não teve medo nem mesmo da morte. Assim como o ministério da libertação nos diz que até o último momento da morte nós temos que rogar a Deus, porque Deus é que tem a última palavra. Esse homem sabia que Deus tinha a última palavra. Esse homem não se dobrou às circunstâncias, esse homem não se dobrou nem mesmo à morte, e ele caiu aos pés de Jesus. Amado, na hora da morte, quem já passou, já esteve ao lado de pessoas queridas que morreram, de situações de morte, sabe do que eu estou falando. Na hora da morte, amado, você não sabe o que faz, você está ali num sentimento de impotência, você sabe muitas vezes que ali você não pode fazer nada, os médicos já deram a última palavra, a situação que você olha é caótica, o medo toma conta, a agonia toma conta, a tristeza toma conta, mas aqueles que são de Deus agem movidos pela graça de Deus, são movidos pelo Espírito Santo. E aquele homem caiu aos pés de Jesus e rogou a Jesus, como a palavra do Senhor diz, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Amado, aquele homem não pediu a cura da sua filha. Aquele homem não pediu para que Jesus livrasse a sua filha da morte, mas a única coisa que ele pediu é para que Jesus entrasse na sua casa. Ele sabia que se Jesus estivesse ali, que se Jesus entrasse na sua casa, algo extraordinário iria acontecer. Mesmo se aquela menina tivesse falecido, Deus iria levar aquela menina para junto de si. Por isso é isso que nós temos que entender. É isso que nós precisamos fazer. Cair aos pés de Jesus. Diante de qualquer situação, de qualquer circunstância, mesmo que seja a morte. Cair aos pés de Jesus e pedir para que Jesus entre na nossa casa. Que Jesus entre no nosso coração. Que Jesus aqueça a nossa alma. Que Jesus prepare a nossa alma para o momento da morte. Assim, vou falar exatamente o que a palavra diz aqui. Estavam passando por uma situação de morte. A menina estava à beira da morte, assim como diz a palavra. Amado, essa menina foi levantada por Deus. Mas quantos casos nós temos que as pessoas não são curadas naquele momento e acabam morrendo, mas têm as suas almas diante de Deus, tem a sua alma curada e a sua alma vai para o encontro do Altíssimo. É isso que nós precisamos desejar, que Deus entre na nossa casa, que Deus entre na nossa alma, que Deus entre na alma dos seus familiares, dos seus relacionamentos, que Deus entre na sua alma. Senhor, entra na minha casa, e quando você estiver na minha casa, faça o que quiser. Cura, restaura, devolve a vida, ressuscita, faça o que o Senhor bem entender, mas entra na minha casa. Salve Maria Puríssima.